Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Hoje, chamar Registro Acásticos com o Thiago. Vamos que ele já está entrando daqui a pouco. Olá, boa Olá, noite. meu querido. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu te escuto bem, e você? Tá falhando um pouquinho. Tá me escutando bem? Tá falhando. Ah, então ok. Ai, Aline. Boa noite, gente. Deixa eu falar aqui. É a primeira vez que eu faço com o Thiago. Eu queria que você se apresentasse, Thiago, que a gente nunca fez uma live junto e eu acho que eu vou amar fazer essa live com você sobre os Vai ser registros incrível. acásticos. Se Boa apresente, noite. fala que as pessoas não te conhecem. O povo vai me conhecer agora. Eu vou falar sobre muita coisa boa, né? Junto com você. Boa noite, meu nome é Thiago Ramos, eu sou terapeuta integrativo, trabalho com as terapias integrativas e complementares, né, técnicas manuais, técnicas energéticas, estudo psicanálise, faço uso de todo aquilo que eu tenho como técnica, né, agrego tudo isso em um conjunto, né, um agregado de terapias aí para uma melhor vida para a pessoa, né? Eu acho que como os registros acásticos vêm para contribuir também, né? Toda técnica ela vem para proporcionar a melhor versão de você mesmo, né? O teu eu em essência. Então esse é o meu movimento, é isso que eu faço, né? Como terapeuta, ressignificar tudo isso e fazer com que a pessoa esteja presente no presente. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Uau! Presente no presente. Isso a gente vai falar de registro acásticos, estamos falando de presente. Isso! Que bacana. Deixa eu falar, explicar, mesmo eu que não trabalho, entendo outras coisas, mas o que é o registro acástico? Explica para a gente o que são os registros acásticos. Claro. Então, a caixa é uma palavra que é em sânscrito, né? Então, é uma palavra em sânscrito que fala sobre a questão do céu, né? Em sânscrito, a caixa significa céu. E tudo que está ligado aos registros acásticos é uma sabedoria divina, né? Eu gosto de dizer uma coisa que faz muito sentido para a gente poder colocar isso de uma forma mais leve. É, é como uma grande biblioteca, né? Então é como uma grande biblioteca e nessa grande biblioteca tem a parte, né, aonde está a seção da Aline, por exemplo. E lá na seção da Aline existem vários livros, né? É, Lá contém a sabedoria da sua alma, né? A energia, vamos falar de frequência. Quando a gente acessa esses registros, nós temos as percepções do presente, do passado e do futuro. Então, né, para desmistificar, é uma grande biblioteca onde contém um conhecimento universal, onde existe a sabedoria da sua alma, e aí lá nós acessamos e os senhores e as senhoras dos registros acásticos, eles entregam, né, digamos, o livro para mim, para eu poder interpretar para você, para poder passar para você e dizer, né, aquilo que vai fazer sentido naquele momento. A mensagem ela virá, entende? Entendi. Me diz uma coisa, onde surgiu os registros acásticos? Então, o Akasha sempre surgiu, né? Ele sempre existiu, perdão. O Akasha, como essa sabedoria universal, ela sempre existiu. Só que nós nos conectávamos com isso de diversas formas, né? Não de uma forma consciente.
dos anos de 2000 para frente, existe esse grande movimento, né, principalmente de pessoas que vêm de fora do país, para trazer esse conhecimento. Tem cursos, né, palestras falando sobre tudo isso, e isso tem vindo muito forte agora para o Brasil. Os registros akáshicos, eles surgiram desde sempre e de diversas formas nos conectamos com a espiritualidade, né, em um processo de meditação. Então, não é nada complicado, pelo contrário, todos nós podemos. Eu utilizo o método da sabedoria da alma, inclusive eu quero deixar um beijo aqui para a Fê e para a Sara, que são as minhas professoras, né, que me ensinaram muitas coisas bacanas referente aos registros, trouxeram uma outra percepção, e eu fiquei muito feliz, assim, porque fez muito sentido para mim, né, eu acho que a gente tem muito uma coisa, Aline, de que nós precisamos fazer isso, ou nós precisamos fazer aquilo, ou eu posso isso, ou eu não posso aquilo. Não, a gente desmistifica tudo isso no curso e é muito simples, é muito fácil, é você se conectar de uma forma consciente, né? É uma coisa muito bonita, assim, você trazer esta resposta, né, trazer estas percepções, mesmo que não faça sentido para a pessoa naquele momento, em algum momento fará. E lembrando que os registros akáshicos não é nenhum tipo de adivinhação, né, não é nenhum método de oráculo, não é nada disso. Isso é sabedoria, né, é a sabedoria universal. Tá, posso colocar o que seria, no meu ver? Sim, Porque nós isso é temos interessante todos. ponto de vista. Um interessante ponto de vista, no meu ver, de uma outra forma, né? O que seria o Uhum. registro? Todos nós temos tudo aquilo que está guardado na nossa memória celular, né? Que não Isso. vem de hoje, vem de outras e outras vidas e assim vai, né? Porque temos bilhões e bilhões de anos. Aí você acessa esses registros. E no momento, porque alguns registros podem nos trazer traumas, ou nós ficamos presos ao passado, ou dores, sofrimentos, que seja. Você acessa esses registros, né, que já estão ali, que todo mundo tem, né, e daí você acessa e é onde é eliminado a dor, o sofrimento, o trauma, seja lá o que for. Igual você falou, as pessoas talvez não tenham essa percepção, mas elas talvez não tenham essa percepção por não saber. Uma que a gente não tem esquecimento, mas não saber. Seria isso, né? Basicamente isso. Mas Quando como... você faz, quando você faz a leitura de registro acástico, quando você vem até uma pessoa, e é uma coisa bacana já de falar, né? Eu posso fazer os registros acásticos? Pode, mas qual é o teu propósito? Né? Qual é a tua intenção com esse acesso aos registros? Pessoas que são menores de 18 anos, por exemplo, não podem fazer, porque elas não Por que têm não essa pode? porque elas não têm essa independência. De uma forma física e energética, aos 18, né, nós completamos uma maturidade e aos 21 é onde atingimos essa independência. Abaixo dos 18 anos, não é possível porque você ainda está nesse processo de amadurecimento. E talvez você não tenha a consciência o suficiente para receber tudo aquilo que vem para você. Entende? Então, Entendi. abaixo dos 18 anos em alguns extremos casos. Existem algumas leituras, por exemplo, eu já fiz a leitura para uma pessoa menor de 18 anos, mas é por conta da terapia, né, por onde nós estávamos fazendo a terapia, e aí chegou um determinado momento que houve essa necessidade, né, de fazermos essa leitura, para saber, mediante a tudo aquilo, né, mas assim, é tudo de muito comum acordo, né, a mãe estava super ciente disso, sabia do que precisava, mas o registro acástico era direcionado àquela pessoa, e aí está um grande ponto. Os registros acásticos, Aline, ele não pode ser dito para outras pessoas da parte do terapeuta. Então, o terapeuta, ele direciona aquela leitura daqueles registros,
para a pessoa. Por exemplo, se eu estou lendo os registros acásticos para a Aline Coelho, então eu vou direcionar isso para ela. Eu não posso divulgar, não posso falar, porque isso é uma mensagem que veio diretamente para você. Se você, Aline, quer compartilhar isso, aí é uma questão sua, né? Mas eu, como profissional, eu preciso ter este sigilo, entende? Eu preciso Tá, mas dessa... isso seria em qualquer coisa, né? Eu entendo. A gente, como terapeuta, psicanalista, você tem um sigilo. O que a pessoa fala dentro do set, está dentro do Exatamente. set. Daí não passa para ninguém. Agora, sobre os registros, eu acredito que é a nossa vida, né? É muito, Isso. uma coisa muito, vamos dizer assim, é mais que íntimo, né? Porque é o que nós vamos ver. É Passa, muito né? mais do que Somos nós. íntima, né? É mais que isso, né? Somos nós, né? Nós mesmos, né? Eu É a acho que nossa cabe essência, somente a né? nós, né? É a nossa essência, cabe somente a nós, né? Me tira uma dúvida, qual a Exatamente. diferença Sim. dos registros acásticos e da regressão? Ou não tem diferença? Os registros acásticos, nós nos baseamos nessa conexão com a sabedoria universal para trazer a percepção, seja de qualquer tempo, passado, presente ou futuro. Então, existe a percepção. A Deixa eu te cortar um regressão, pouco, senão eu esqueço. Quando você está falando do passado, presente e futuro, os registros acásticos te trazem o futuro e o presente? os registros acásticos, como eu tinha falado, ele é o encontro com a sabedoria universal da sua alma. Então lá eu não tenho poder ou discernimento de falar que eu vou acessar o seu passado ou vou acessar o seu futuro. É o que os senhores e as senhoras dos registros acásticos trazem para nós, né, como mensagem. E aí eu vou entregar esta mensagem para você. Entende? Tá, E tá. aí a diferença da regressão é que existe um profissional que vai conduzir você a fazer esta regressão. Dependendo da situação da regressão, você pode chegar a vidas passadas. Mas diferente disso, os registros acásticos, eles vão, eu vou acessando você, né, na sua frequência e trazendo aquilo que você precisa como resposta. Então não é nada direcionado ou conduzido, é algo que vai vindo como percepção. Entende a Tá, diferença? tá, entendi. Quais são os benefícios que traz para quem que precisa de fazer, por exemplo, um registro acástico? Quais são os Então, benefícios de. Eu vou te procurar por quê? Porque assim, as pessoas têm muita curiosidade em saber o passado, elas querem saber as vidas. Por isso que eu também falei da regressão para a gente dividir aí para ver se é a mesma coisa ou sim. não. As pessoas têm essa curiosidade enorme em saber. Agora, para que serve? Porque a gente trabalha terapeuticamente. Para que Isso. serve? O que a gente faz com isso, entendeu? Qual é o momento que eu devo procurar para ter? Porque nós temos várias técnicas. Então, qual seria o momento melhor para eu te procurar? Ou a pessoa, né? Eu estou falando eu, mas para procurar, para fazer. E quais são os benefícios que ele traz? Então, os registros acásticos, eles têm diversos benefícios, né? Dentre eles, eu acho que o principal foco dos registros é trazer para você a mensagem, né? E qual é essa mensagem? Meu Deus, que mensagem é essa que esse homem está falando? É a mensagem de resposta para você, para tudo aquilo que você está passando no seu momento. Então, se você tem alguma coisa que você não consegue se livrar, se você tem alguma sensação que você não consegue transmutar, né? Se você tem alguma coisa que você não consegue se desapegar, então, tudo aquilo que está sendo desafiador para você nesse momento, você pode buscar este recurso como uma contribuição para um esclarecimento, né? E o benefício é você entender e fazer sentido para você o porquê que você está vivenciando tudo isso. Uma coisa muito legal de falar, Aline, que eu já tinha conversado contigo, né? E eu sempre falo isso. Quando nós fazemos a leitura de registro acástico, e muitas vezes aparece
as suas vidas passadas, porque nem sempre aparece vidas passadas, né? Mas muitas vezes quando aparece a sua vida passada, e você entende, por exemplo, aparece que você foi um índio e teve um desafio na questão amorosa, né? Você entende, isso tudo é transmutado perante a inteligência divina, né? Eu faço uma oração e agrego outras técnicas também, como a mesa radiônica, por exemplo, né, para fazer essa liberação. Porque a Aline, ela já não é mais aquele índio. A Aline é a Aline. Ela passou por A vida aquilo, de mas hoje. ela não é mais. E a gente não pode, né? A gente não pode, não. A gente não deve ficar voltando nesse looping de passado, porque isso é uma coisa que atrapalha o nosso presente. Olha aí, ó, tá vendo? Falando de presente, presença, estado de presença, meu anjo. O importante é sempre o aqui e agora. Né, é você estar presente. E essa técnica dessa leitura, ela nos proporciona soltar e entender que o melhor tempo é aqui e agora. E você está ressignificando as coisas do seu passado, né? E está começando a perceber aí o seu hoje para um melhor futuro. Entende? Então, os registros akáshicos não é para você ficar, ah, meu Deus, mas eu fui na vida passada. Meu anjo, você já foi. Todo mundo Passou. quer ser rei e rainha. Todo mundo só quer fazer isso. Todo Todo mundo mundo quer quer ser ser rei, quer ser rainha. rainha, quer ser É. princesa, Aí, entendeu? aí quer saber o que foi, o que não foi, o que faz. No meu ver, se já foi, É, já foi. A gente tem que viver agora, né? Já fomos é homens, mulheres, isso. sei lá mais o que, né? É. Mas as pessoas têm essa curiosidade, né? Até uma Sim, mistificação, talvez, que as pessoas têm, sim, saber o que foi, o que não foi, o que impede, sim. né? Então, na verdade, a ressignificação que você faz é o estar presente, é onde traz a Sim, consciência para elas, né? Onde traz a exatamente. consciência do que está e libera o trauma, trauma, sofrimento, sei lá, o apego que elas Exatamente. estavam, né? Muitas coisas, Aline, estão registradas no nosso Akasha. Então, muitas vezes você vai falar, poxa, mas eu não consigo fazer isso, né? Eu tento me livrar dessa pessoa, mas eu não consigo. Ou eu estou querendo alguma coisa agora, mas eu não consigo dar o passo. Então, quando você faz esse acesso à sabedoria universal, vem para você provavelmente o porquê que está acontecendo aquilo. Nós, como leitores, a gente não tem controle do que vai vir. Então eu não posso falar para você, ó, eu tô sabendo que você e aquela pessoa tiveram alguma coisa numa vida passada. Não, não tem controle sobre isso. Vem a resposta daquilo que precisa, daquilo que você necessita ouvir nesse momento. É, pode ser também que venha coisas do presente e do futuro. Então, tipo, você está querendo se prender numa pessoa agora, você está querendo estar presa nesse relacionamento, né, do passado, mas existe uma outra pessoa que está vindo para sua vida para poder constituir uma família. E você está se prendendo nesse looping, entende? Então, às vezes a gente se apega, a gente quer muito e a gente esquece de soltar e permitir que o universo faça os movimentos necessários. Tá, isso pode ser inconscientemente, né? Porque a pessoa muitas vezes não Isso. sabe. A gente está falando, Muitas quando vezes você a fala de um pessoa não passado, sabe. a gente pode falar de um passado recente, que vamos dizer, nessa época onde nós vivemos. Né? E como tem o passado de sei lá quantos e quantos séculos e anos que for. E muitas Exato. vezes é inconsciente isso que você está falando, que a pessoa não sabe que Na ela está maioria presa, das vezes. apegada àquilo. Na maioria das vezes é inconsciente e como isso tá reverberando ainda, né, no teu campo energético, então mesmo que você traga isso para o consciente e você entenda os desafios dessa vida sua, Aline, se eu não conseguir eliminar as coisas do teu passado energético, você vai ainda ficar ressoando nesse looping e aí você sai de uma pessoa e você vai para outra e isso vai ficar reverberando, porque a gente precisa trabalhar a questão da energia, né? Como terapeuta nós fazemos isso. Nós trabalhamos a questão da energia, da liberação da energia, a liberação de tudo aquilo que está no nosso inconsciente, né? E liberar isso do nosso corpo também. Então, corpo, mente e espírito.
É isso que a gente faz. É essa transmutação, né? Essa ressignificação, para que você viva e escolha o melhor hoje. Porque você tem o poder de Sem escolha, dúvida. né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Aí você faz a leitura, na verdade, como que você trabalha? Você faz a leitura e depois você limpa isso na mesa radiônica, potencializa isso na mesa radiônica? Isso, isso. Então, como que eu faço? Eu gosto muito, Aline, de mandar por áudio. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, se eu faço a leitura frente a frente, assim, né, nesse momento, no caso da pandemia, assim, online, em um determinado momento a pessoa vai voltar e perguntar para mim, Tiago, lembra da leitura de registro acástico e que apareceu isso e que apareceu aquilo? Eu falei, olha, não lembro, porque naquele momento vem a mensagem, eu passo a mensagem para você, né? E é para você. Eu não fico lembrando disso. Então eu gosto de gravar isso, né? Gravar essa leitura e aí eu envio para a pessoa, porque aí em determinado momento a pessoa pode ouvir e falar, poxa, não fez sentido aquilo antes, mas agora faz sentido. Agora eu estou ouvindo e Mas será que ela nossa, não volta no incrível. looping aí? Quando ela fica escutando? Então, Porque é do ser humano, assim, ó, entendeu, Tiago? Ela querer voltar lá para trás. É estágio. São partes, eu vejo sim, como partes de estágio, entendeu? Eu escuto uma vez, já foi, passou, ok. Para mim já está tudo resolvido. Agora, as pessoas têm isso de ficar escutando, isso não volta no looping da pessoa, não volta para aquele. Ela não traz todo aquele apego de novo. então, essa é uma pergunta muito bacana. Quando nós acessamos os registros acásticos, em um determinado momento pode aparecer para você, sei lá, um buquê de flores, né? E Tá. aí eu faço essa leitura desse registro acástico e aparece lá, vem para mim como uma percepção, um buquê. E aí eu falo para você, olha, eu estou visualizando um buquê, né? Eu estou vendo isso e eu vejo você segurando esse buquê. E aí você vai falar para mim assim, não tem sentido nenhum para mim isso agora. Isso não faz sentido nenhum. Tudo bem, mas lembra, é a mensagem que eu estou trazendo para você. E aí, depois de alguns anos, você passa-se alguns anos, você casa, tem filhos, tem uma família, uma estrutura, e aí você vai falar assim, nossa, meu, nunca que eu iria imaginar isso. E aí, de repente, você quer saber alguma coisa, ou você ouve, né, para ter uma maior consciência de tudo que foi lido para você, e você ouve novamente, e aí vai estar lá o buquê, aí você vai entender. Entendeu? Então, não é entrar no looping, é você ter o discernimento de saber ouvir a mensagem. É você Se ouvir você está na hora no certa. inconsciente, você não vai saber. Só quando você traz para a consciência que você sabe o que, que é. Quando a gente reconhece o problema ou reconhece X coisas, você traz, isso é trazer para a consciência. Aí você Sim, reconhece e se liberta do problema X. Agora, você pode sim. ver o buquê. Estou falando do meu interessante ponto de vista, tá? Você pode ver o buquê. Pode ser casamento, pode ser paz, pode ser N X coisas. Eu Pode ser um ficaria milhão de feliz. coisas. Pode ser um milhão de coisas, eu ficaria feliz. Ok, viu falar, tá tudo bem. Também viu o passado, tá ok. Liberou, acabou. Por isso que eu tô falando, e as pessoas, porque as pessoas, elas têm, é delas, é do ser humano, né, ainda, de querer saber, de querer ver e voltar lá para trás, né, voltar Sim, ao padrão. Elas ficam voltando no padrão, né. Aí você lê, exatamente. isso mesmo sem seus registros, tá? Pode ser contra a técnica. Você lê, fala alguma coisa, ah, não, isso não tem nada a ver. E daí existe a resistência da pessoa também. Isso que eu estou perguntando do looping, dela voltar para lá, porque também existe uma resistência dela. Sim. É importante a gente fazer esse movimento na terapias, né, Aline? Existem duas técnicas que, para mim, eu utilizo muito para contribuir, né, com essa ressignificação, além da leitura de uma oração, né, que foi passada pela Fernanda quando a gente fez o curso, né? A Fernanda trouxe para nós
essa oração para poder ajudar a transmutar tudo isso. Então, além disso, eu utilizo a mesa radiônica e a radiestesia, porque, de novo, nós estamos falando sobre energia, né? E a mesa radiônica e a radiestesia também falam disso. É frequência, é energia, isso é ciência, né? Além de ser espiritualidade. E as barras de Axis? As barras de Axis, né, junto com tudo que acontece no Access Consciousness, permite muito esta liberação, né? Uma liberação muito forte. Então, processos corporais ajudam nessa liberação, as barras de Axis ajudam nessa liberação, né? Porque aí nós não estamos desvinculando você daquele passado e ressignificando tudo isso, porque hoje não é o momento a ser vivido. Então, essas técnicas, elas vêm para somar, elas vêm para potencializar. E tudo isso eu faço de uma proposta terapêutica, né? Mas tudo é terapêutico. Ninguém achar que não é terapêutico ou que não é espiritual. Eu digo que as pessoas gostam de mudar, elas veem espiritualidade como religião, tá? A grande maioria. Você me conhece, sabe que eu não penso assim, né? Só que nós somos espíritos, então já estamos aí, tudo é espiritual, né? Nós somos isso, né? Uma coisa que você falou... Elas gostam de separar isso, por isso que você consegue ler a mensagem e ver. É que, igual eu estava perguntando a regressão são outras técnicas, né? Diferente dos registros, né? Exatamente. E qual seria essa diferença? E mesmo com a regressão, as pessoas ainda não têm essa consciência, né? Você traz, mas precisa de um suporte terapêutico, senão ela não sabe ressignificar, na verdade, né? Porque energeticamente, eu sei que a gente ressignifica. Ok, porque tudo é energeticamente, e depois vem para o nosso corpinho físico, né? Exatamente. Daí você não obedece, fica na resistência, aí vem para o corpinho físico, né? Aí você adquire NX patologias, né? Aí traz essa resistência. Mas ressignificar energeticamente, sim, né? Nisso eu acredito. Agora, a pessoa, por isso que eu te falei do looping, ela volta, né? Ela volta no padrão, né? Agora, eu achei interessante, que nem, para quem não conhece a mesa, né? Até explica para eles o que é a mesa, porque daí você está trabalhando, tudo é científico, gente, energia é científica. É igual apagar e acender, a mesma coisa no nosso física corpo. Física quântica, né, Aline? Física quântica. Para quem não sabe, né? é a mesma coisa. Né? Se você está com dor, é porque você está bloqueado em alguma coisa. Se está sentindo dor, é porque a sua energia não está passando ali, está bloqueado com alguma coisa. Né? E é o que você usa técnicas e meios, terapias para mudar tudo isso. O que eu achei legal você usar o da mesa é que faz limpar novamente, né? Pela física quântica, né? Limpar tudo isso e barras. Ajuda a tirar, ou seja, qualquer processo do Access, né? Ajuda a tirar, limpar os seus julgamentos, né? Exatamente. Aquilo que te está travando, a limpar os julgamentos que você tem. Porque a gente tem muitos julgamentos através das crenças que nós temos, né? Muitos julgamentos, né? Legal, você falou uma coisa que eu quero clarear sobre a questão de religião. As pessoas me perguntam, né? Os registros akáshicos, eles têm alguma coisa a ver com o meu mentor? Tem alguma coisa a ver com a religião? Você é espírita? Então, assim, ó, vamos desmistificar espiritualidade. Vamos aproveitar esse gancho aqui para desmistificar tudo isso, né? Espiritualidade, Aline, é uma coisa que é muito bacana da gente falar, porque deveria ser ensinado isso na escola. Espiritualidade é frequência, é energia. É você estar presente e alinhado a uma frequência maior. Já tive algumas religiões, já passei por algumas religiões, adoro, amo todas elas, mas hoje eu estou aberto à espiritualidade. A espiritualidade, ela nos liberta, porque ela não nos prende. E não quer dizer que a espiritualidade seja espírito, Não, não é isso. Espiritualidade é você estar conectado a algo maior. É você perceber, né, tudo o que acontece à sua volta de uma forma clara, né, consciente. Então a gente está falando de consciência,
estamos falando de energia, estamos falando de frequência, estamos falando de estar aqui agora. Estar aqui agora nos permite olhar para tudo isso. Espiritualidade é você perceber, é você ser, é você estar. Então, não está ligado a acoplamento áurico de espíritos. Né? Não está ligado a você estar enxergando ou percebendo ali algum espírito. Não. Os registros akáshicos, eles estão ligados a frequências maiores, é a sabedoria universal. Então não tem nenhum cunho religioso. Qualquer Poderia falar pessoa que é de a sua qualquer memória? religião e de não religião também. Tá ouvindo? Não, falhou. Eu só entendi de não religião. Então, qualquer pessoa pode fazer uma leitura de registro akáshico. Isso é para quem tem religião e para quem não tem religião. Isso não tem cunho religioso. Nós estamos falando sobre frequências. E o que nós acessamos é a sabedoria, né, universal. É aquilo que está registrado aí para você, em você. Então, não tem a ver com, o meu mentor. Pode ser que venha sim, como não, entende? Não estamos fechados a uma religião, nós estamos abertos à espiritualidade, à energia, é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu no começo. Se eu quisesse, por exemplo, fazer o registro akáshico para minha mãe, eu não posso. Só ela pode. Não pode. Como Só a própria muito... pessoa que pode fazer, então. Não poderia Isso. fazer para ninguém. Não. Por que não? Porque eu preciso da sua autorização. Sem a sua autorização, eu não consigo acessar os teus registros. Então, se você quer dar de presente a leitura para sua mãe, então a sua mãe precisa vir até mim, né, para eu poder fazer a leitura dela. Está muito implícito nas leis universais e eu não posso, acessar nada que seja seu sem uma autorização sua. E se uma pessoa estiver em coma, você poderia acessar? Poderia acessar se isso fosse por um propósito maior, né? Para poder, por exemplo, nessa questão, eu acredito que acessando o campo da pessoa, talvez traria a consciência para ela e ajudaria ela, né, a voltar do coma ou simplesmente não. Ou não. Sim ou não, é uma Nesses libertação. A gente está extremos falando de casos, energia, né? nesses extremos casos, sim. Mas aí eu recomendaria algumas outras técnicas, né? Não inicio a leitura de registro akáshico. Entendi. Então, vamos falar assim, a leitura de registro akáshico ela é individual. Se fosse fazer um grupo familiar, tá? Você está tratando de um grupo familiar, poderia ser feito num grupo familiar ou não? Ou tem que ser individual mesmo? A leitura de registro akáshico, ela é direcionada a você. Então, existem, por exemplo, muitas pessoas, muitos terapeutas que podem fazer a leitura de uma mesma pessoa ou de um mesmo lugar, mas não é possível fazer de muitas pessoas ao mesmo tempo, porque você está direcionando a mensagem para você, Tá, entende? compreendi. No curso, por exemplo, quando a gente estava fazendo, teve um determinado momento que 3 pessoas liam para uma pessoa só. É uma sensação fantástica, é uma coisa sensacional. Três leitores e vinha vindo as informações assim. Você ia recebendo e um falava, era muito sincronizado assim, sabe? Um falava, terminava, aí o outro falava, terminava, o outro vinha e tudo tinha coerência assim. Era uma coisa fantástica de viver assim, foi uma experiência indescritível.
Muito bacana isso, eu quero. Muito. É que eu não quero. É muito bom, muito bom. E, Muito legal isso. e você tinha falado a respeito da mesa radiônica, né? E da Sim, radiestesia. Então, vamos falando aí, a mesa radiônica, ela é um mapeamento energético de tudo aquilo que está em desarmonia na sua vida, né? E os gráficos, a radiestesia, são símbolos, né, para fazer esta liberação. Então, é uma técnica que nós agregamos, quer dizer, eu agrego, né, para poder liberar de uma forma mais potente, entende? entendi. Você faria, como você faz? O registro, né? Aí você faz a leitura e ressignifica, não só pelo registro, né? Porque você pede permissão, tem várias coisas. E você Sim. ressignifica na mesa, seria isso? Isso. Aí tudo aquilo que está de percepção no campo, né? Tudo aquilo que houve de percepção, nós vamos trabalhar. Então eu posso acessar os registros da pessoa, né? Deixar os registros abertos e fazer essa ressignificação com os registros abertos. Porque aí nós vamos direcionar a energia para aquela leitura. Então, se você tem um desafio, um desequilíbrio em algum ponto da tua vida, nós vamos colocar aquilo, nós vamos focar a energia para aquilo, entende? Entendi, entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu estou cheia de perguntas, hoje eu estou parecendo criança. Adoro! Só não vejo por quê, né? Mas eu estou parecendo criança. Se a pessoa te procura, tá? Tipo assim, ela procura para fazer registros acásticos, ela procura para fazer mesa. Eu sei que você trabalha integrativo. Como a gente, a grande maioria, né? A gente tem várias técnicas e acaba trabalhando integrativo conforme a necessidade do cliente, o que ele precisa. Como que você faz? Você trabalha o todo, eu digo todo, várias técnicas dentro daquilo que ele necessita, ou você trabalha só os registros, só a mesa? Então, como terapeuta integrativo, né, eu gosto de trabalhar nessa proposta do todo. Então, quando a pessoa vem me procurar, dependendo do caso da pessoa, então eu sei que a pessoa tem um desafio, por exemplo, com o controle. Então ela tem um problema e ela me procura e fala assim: olha, eu quero fazer uma leitura de registro acástico com você. Quero fazer a leitura de registro para ver o que vem como mensagem. E aí começa a vir as mensagens, começa a aparecer as coisas para ela, né? Eu entro no campo da percepção e vou trazendo a mensagem para ela do que eu estou vendo. E em um determinado momento aparece que ela teve um descontrole muito grande, né? Na vida passada, por exemplo. E aí a gente vai começar a trabalhar isso de uma forma energética e depois eu começo a trabalhar isso de uma forma física também, né? Trazendo isso Tá. para o consciente dela, né? Para liberar tudo isso. Porque lembra que a gente sempre fala da mesma coisa, né, Aline? A gente sempre traz isso de uma forma muito parecida, né? Eu e você, nós temos muitos pensamentos parecidos. A gente precisa ressignificar a questão energética, mas precisa ressignificar a questão do corpício, né? E também Comunhão a com o questão do corpo nosso inconsciente, né? E e tudo aquilo que está. psicologicamente. Exatamente, porque não adianta você fazer um único movimento e você achar que esse único movimento que você faz vai mudar completamente a sua vida, né? Você precisa se permitir, você precisa escolher diferente. E escolher diferente está implícito em você olhar para dentro, né? E esse controle, tudo isso que a gente vai trabalhando. Então, eu gosto de trabalhar tudo isso na terapia, né? Na terapia eu acho que fica de uma forma mais expansiva. Você consegue se permitir mais e você tem maiores resultados. Essa é a palavra. Com certeza, com certeza. Basta você querer. Por isso que eu estava falando no começo sobre resistência.
E Sim, sobre a questão da resistência do loop. Energeticamente, a gente trabalha, que é o que eu digo, a gente facilita todo mundo. Né? sim, Qualquer técnica a gente está facilitando as pessoas, né? exatamente. Mas depende muito dela saber receber, ela se permitir. A escolha, a partir do momento que você escolhe, você fala assim, é igual peça e receberá. Você escolheu, mas se você não movimenta, nada vai acontecer na sua vida. A mesma coisa é a terapia, que é o autoconhecimento. Que você Isso. faz isso, o presente agora, que é o nosso autoconhecimento, né? De mudar tudo isso que você está passando, né? De mudar. E se você não muda, por isso que eu estava te perguntando na parte de energeticamente ressignificar. Você não muda o padrão vibratório, mesmo da cabeça, continuar com os mesmos padrões de pensamento, nada vai acontecer. Por isso que eu falo, todo Exatamente. mundo tem essa curiosidade, né? Saber se é rei, Uhum. rainha, sei lá, seja, né? O que foi, o que não foi, e fica com aquilo na cabeça. E esquece que a vida está aqui. Que a gente está aqui, né? Então, e ficar, você acessar os registros por curiosidade não é uma coisa boa, né? Então não é uma coisa recomendada. É legal que você tenha uma questão, que você tenha algo a ser trabalhado. No curso também, a Fernanda, que é a facilitadora, né, desse curso, ela trouxe uma coisa muito bacana, porque como leitor ali, como trazendo essa mensagem para a pessoa, nós, como terapeutas, já somos assim, né? De não julgar e não querer entender, Sim, né? O que vem. Porque o que vem para mim, na verdade, não é para mim, é para mim passar para você. sim, não é Lembra? Eu teu. vou até lá, né, na biblioteca, vou falar para a bibliotecária, olha, me dá um livro aí. E aí a Aí bibliotecária ela te diz dá qual o é o melhor livro, livro. você lê o livro e passa. E passo, simples assim. É, ela falou sobre uma vez que ela tinha muito essa preocupação com o tempo, né? Então, às vezes, as pessoas acham que vai ser 2 horas, né? Não, às vezes vem uma coisa só e é aquilo que a pessoa precisa saber. No curso, a Ah, Fernanda isso estava é bacana, esse contando. negócio de você falar com o negócio de tempo. Porque as pessoas acham que a gente tem uma sessão, vai? Seja a sessão 1 hora. Uhum, Mas às vezes em 15 minutos você consegue resolver. E elas não entendem. Né? E muitos exatamente. terapeutas também têm isso, né? E daí eles Uhum, ficam fazendo várias coisas achando que eles estão errados, né? Achando que você está errado. Esse negócio de é, tempo eu acho muito bacana você falar. Porque às vezes vem uma vida só. Você pegou o livrinho, leu a historinha, às vezes é 10 minutos, 15 minutos. Você me contou a história, se for só o buquezinho de flor ali, é, contou a historinha do buquezinho, dá o quê? 5 minutos? é, Ok. E nisso, que as pessoas acham que precisa muito tempo, mas já libera muita coisa, né? E talvez muita isso que as coisa. pessoas não conseguem entender. Esse negócio de tempo que você falou, de uma É, sessão, eu acho uma isso muito bacana. É muito legal falar porque as pessoas elas acham, mas eu tô, né, tô investindo no valor aqui para você, eu quero saber. Muitas vezes não vai vir. Não é o que você e eu queremos. É muito Exatamente. maior do que nós. É a sabedoria universal. É uma leitura de registro acástico. Nós vamos trazer a mensagem que você necessita naquele momento. Como eu estava falando, a Fernanda no curso contou para gente sobre uma pessoa que veio até ela para fazer essa leitura, e aí ela sentou na frente da Fernanda, e a Fernanda começou a falar, né, olha, eu tô percebendo isso, e aí parou, e de repente ela só via um telefone na frente dela. Só que a Fernanda, ela estava nesse processo de amadurecimento ainda. E aí ela ficava, meu Deus, mas eu estou vendo um telefone na minha frente, eu estou vendo um telefone na minha frente e uma pessoa. E aí ela pegou e falou para essa pessoa, né? Ela falou, olha, sinto muito, né? Eu só estou tendo uma percepção e eu só vejo um telefone na minha frente. É só isso que eu vejo, não consigo perceber mais nada. Né? Então, não sei se isso faz sentido ou não para você, mas eu só vejo um telefone. E aí a menina olhou para ela e falou: era isso que eu precisava, obrigado. Ela se levantou e foi Nossa. embora. É que Essa ela ainda pessoa, ela entendeu, agora tem estava. gente que não entende, né?
essa pessoa, ela estava indo até a Fernanda por conta de uma resposta. Ela queria abrir um call center, só que ela não sabia se isso seria um bom investimento ou não. E quando ela foi até a Fernanda, veio essa mensagem. E aí ela entendeu, ela falou, entendi. E aí valeu a pena. Então, Que maravilhoso. não acredito. É que está falhando. E agora falhou tudo. Tiago, cadê você? Volte, Tiago. Ele caiu. Vamos chamar ele de novo. Tiago caiu. Você quer ele volta? Pessoal que entrou agora, a gente estava falando de registro acásticos com o Tiago. O Tiago caiu. Ele estava contando os casos e o que era, né? Isso está no começo, vai ficar gravado para quem quiser depois assistir. Acho que o Thiago não vai voltar mais, gente. Bom, gente, agradeço a todos vocês que assistiram, que pelo visto o Thiago não vai voltar, acho que ainda. Se ele voltar, a gente volta. Tá? Agradeço a todos vocês, um ótimo final de semana, uma boa noite. Para quem não assistiu, vai ficar aí gravado, vocês podem rever tudo isso sobre os registros acásticos, que é bem interessante. Como é, como não é, como surgiu, quais são os benefícios que trazem, tá? Tudo isso foi dito que nós falamos no começo. Um beijo para todos vocês, gratidão pela participação de vocês.